pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra reinventar uma maquiagem minha que eu fiz em 2014, gente. Por que eu tô colocando esse nome reinventar em vez de recriar? Porque eu não vou fazer igual como eu fiz no passado. Eu vou reinventar, eu vou deixar mais moderna, vou deixar mais a minha cara de hoje em dia, sabe? Eu espero que vocês gostem, deixem muito like e também vou dando dicas pra vocês pra fazer um olho preto, que é a proposta dessa maquiagem de hoje. Eu espero que vocês gostem, bora lá. A maquiagem é o seguinte, tutorial passo a passo, olho preto com brilhos. Faz muito tempo que eu não faço olho preto com brilhos, eu fiz até olho preto esses tempos, mas com brilho, gente, até nem sei o que eu vou usar. Primeiro de tudo que eu consigo reparar ali na minha maquiagem, eu começo o vídeo já maquiada, o acabamento eu fiquei um pouco cinza ao redor dos olhos, então, né, talvez melhorar ali o acabamento, corretivo, não sei se eu limpei direito na hora de fazer aqui a pele. Eu também reparei que eu não fiz a sobrancelha, era uma coisa que eu não fazia, eu achava que não fazia diferença, sabe? Mas hoje em dia eu vejo que faz. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui hoje é a sobrancelha, eu vou usar esse duo aqui da Vult. Nesse vídeo, gente, vocês viram que eu nem fiz a sobrancelha, mas depois disso teve uma época que eu já parti para uma sobrancelha bem mais marcada. Então o que eu fazia? Eu passava muito escuro aqui no final. Ainda tá escuro? Ainda tá. Mas o que eu faço hoje em dia? Eu esfumo bastante essa sombra para não ficar tanto excesso. E depois que eu preparo a sobrancelha, normalmente agora hoje em dia eu ainda dou uma finalizada com esses gelzinho de sobrancelha. Eu tenho esse aqui da Luisance que eu gosto muito, mas eu utilizo vários, eu tenho da City Girls, eu tenho da Sigma, então eu acho que ele dá um aspecto mais naturalzinho. Não tem problema ficar bagunçado, porque depois a gente vai consertar com corretivo ao redor dela, né? Que eu também gosto de fazer, é uma coisa que eu não fazia, tipo, dar uma leve desenhada com corretivo, eu curto. Tem gente que não gosta, deixa ela assim mesmo, também fica legal, vai muito do estilo da pessoa. O meu estilo é um pouco mais desenhadinha, tá? Mas hoje em dia, falando de moda, de tendência, a sobrancelha bagunçada, tipo, com os pelos assim pra cima, tá super em alta. Eu até tento fazer um pouco na minha, mas eu acho que a minha tá precisando de um desenho mesmo. De uma especialista pra tirar minha sobrancelha. Então, por enquanto, eu vou no corretivo, tá? Vou preparar aqui desse lado. Outra coisa que eu fazia também muito, gente, não fiz no vídeo, mas eu fazia, eu acho que lá pra 2015, 2016, era deixar muito escuro aqui, ó, no início dela. Não deixa tão natural, então fica tipo um símbolo da Nike, sabe? Hoje em dia eu já começo a preencher ela do final, ó. No final eu gosto dela bem preenchidinha, mas aqui no início sempre assim, ó, com batidinhas pra ficar mais leve. Pra ficar parecendo mesmo os meus pelinhos, sabe? Eu acho que fica bem melhor. E aí no final eu já dou uma caprichada na potência aqui da sombra. Eu tô usando só a corzinha mais clara aqui do Duo, tá? Esse aqui é o Duo 02. Uma coisa que eu também fazia, gente, e que eu aprendi recentemente com um curso que eu fiz, né, eu fiz um curso, ó, eu fiz uma consultoria de estilo e na consultoria de estilo teve uma consultoria com um visagista. Então ele me deu dicas de maquiagem, como fazer pro meu rosto ficar mais harmônico e tudo mais. E uma coisa que eu fazia era terminar a sobrancelha aqui, ó, que é realmente onde os meus pelinhos acabam, sabe? Mas o trucão que ele me deu foi deixar a minha sobrancelha acabar aonde realmente ela precisa acabar, que é encostando o seu nariz com o final do seu olho, ela precisa acabar aqui, ó. Com um pincelzinho mesmo, eu venho fazendo o puxadinho dela até mais embaixo, sabe? Depois com corretivo a gente ainda deixa ela mais certinha, mas o certo é ela acabar aqui, porque se ela acabar muito aqui, o meu olho fica o quê? Mais caído. E assim, ó, ela fica mais arcada. Então eu sempre faço esse truque agora de dar essa puxadinha aqui pra baixo. Nesse vídeo eu comecei pelos olhos e realmente é isso que eu ainda continuo fazendo, ainda mais com olho preto, porque olho preto, minha filha, se cair, né, na pele, eu tenho dificuldade. Tem gente que já tem prática, acha mais fácil fazer a pele primeiro, beleza. Uma coisa que eu notei aqui nesse vídeo, nem passei primer na pálpebra, não passei corretivo nem nada, e já fui direto para uma sombra cremosa escura, para fazer a base escura do olho. Hoje em dia, eu prefiro ainda fazer a minha base com corretivo e depois eu começar a fazer o esfumado. Peguei aqui um corretivo, eu vou usar esse da Luisance. Pode ser um corretivo tipo uma camuflagem também. Esse daqui, na verdade, ele vai servir para fazer o desenho da
sobrancelha que eu falei, que eu gosto de dar uma desenhadinha nela aqui embaixo. E também pra segurar todos os produtos que a gente vai passar por cima, tá? Agora com o pincel mais achatadinho, assim, mais de precisão, venho desenhando essa parte de baixo. Até ajuda a tampar um pouquinho os pelinhos que estão crescendo, sabe? Não tampa tudo, mas ajuda, né? A gente vê de longe e nem repara que tem pelinho crescendo. Então eu gosto de sempre fazer isso aqui. E o que sobra no pincel eu dou uma leve desenhadinha aqui em cima também, ó. E também dá um formato melhor pra ela. Aqui, ó, no puxadinho que eu falei, esqueci de passar o gelzinho desse lado. Como vocês viram, eu comecei lá com uma base escura, aplicando pra fazer tipo a base preta, né? A base de sombra, não sei. Assim, não existe certo e errado. Se você começar pela base preta e ir esfumando, beleza. Eu não curto fazer assim porque eu acho mais difícil. Então eu vou ensinar pra vocês como eu faço hoje em dia. Eu vou até usar essa paleta nova aqui da Mojave, que é a Enjoy The Colors of the World. Ela é chiquérrima, gente, olha isso. A minha já tá toda usada, porque eu tô usando muito ela. Eu vou fazer pra vocês como eu faço olho em preto, né? Eu acho mais difícil você começar pelo escuro, depois ir esfumando. Pode ser feito? Pode ser feito. Muitos maquiadores fazem assim. Mas eu prefiro o quê? Começar fazendo um esfumadinho, depois colocar a base preta. Então eu vou começar por esse tom aqui de marrom, olha. É um marrom clarinho, quase um laranja, ou até é um laranja. Com um pincel pequeno, olha, eu já vou... Eu acho que é um laranja, gente. Mas pode ser marrom, pode ser laranja. O olho preto, ele combina com qualquer cor que você quiser colocar aqui no esfumado, tá? Então, se você quiser fazer um esfumado azul e colocar a base preta, fazer o olho preto, vai ficar maravilhoso. Vai ficar um esfumado azul com olho preto. O clássico é você utilizar com o marrom, né? No olho que eu tô mostrando pra vocês, eu não coloquei marrom quente, eu não coloquei nada. Então, por isso que no começo do vídeo, o meu rosto tava meio acinzentado. Porque eu não utilizei nenhuma base de cor que combine com o meu tom de pele. Tem muitas pessoas que têm um subtom mais rosado. E aí você combina utilizar cores mais frias, que no caso é um preto com cinza, né? Como eu tenho o subtom de pele mais quente e a maioria das brasileiras também tem, combina muito mais você fazer um marrom quente, um esfumado marrom quente, um laranja, um amarelo, e depois vir com preto, porque daí o rosto inteiro não vai ficar acinzentado, entendeu? Nessa maquiagem dá pra ver muito, assim, como o subtom da pele também da pessoa interfere demais no resultado da maquiagem. Vou partir já pra esse marrom aqui de cima, que é um pouquinho mais escuro, e sempre marcando aqui o côncavo. Eu também utilizava muito o pincel muito grande, e foi uma coisa que eu aprendi recentemente, até assim, não faz muito tempo não, que o pincel menor como esse, como qualquer outro, ele acrescenta mais cor, então a cor da sombra fica mais intensa, como vocês podem ver. Se eu utilizo um pincel muito grandão, aqui ia ficar muito esfumado, e aí vocês nem iam enxergar direito a cor da sombra que eu tô passando. Claro, demora um pouquinho mais pra esfumar, mas pelo menos você não perde a cor da sombra que você quer. Vou partir pra este marrom aqui de baixo, é mais escuro, pra já começar a fazer aqui a marcação do côncavo, e depois vai vir o preto. Tem que estar bem marcadinho aqui, pra não ficar também uma diferença entre a cor clara e já vir direto com o pretão, né? Tem que ter esse degradê aqui, ó, no esfumado. Em seguida, gente, eu já olhei aqui que eu passei, meu Deus, eu passei um lápis branco abaixo da sobrancelha, era moda na época, né? Um lápis branco bem brilhoso, ficou mais cinza ainda a minha maquiagem. Então, na hora que eu passei esse branco e fui depois esfumar o marrom, né? Que na verdade, quando misturou com o branco, ele virou um cinza, ficou mais esquisito ainda. Então, era moda na época, né, gente? Né? Eu tava, assim, super feliz com a maquiagem no vídeo, mas hoje em dia a gente já faz de outra forma. O que que eu faço? Eu não passo quase nada aqui abaixo da sobrancelha, porque como eu já passei aquele corretivo primeiro, ele já destacou, então ele já tá ali com um tom legal. Mas se eu quisesse, eu poderia vir com um tom clarinho da paleta que puxe mais pro dourado, pro amarelinho, que vai combinar com esse tom que eu já coloquei aqui embaixo. Então eu vou colocar um pouquinho só dessa cor aqui, ó. A primeira, que ela é um perolado puxado pro dourado, bem pouquinho abaixo da sobrancelha, também não pode exagerar, porque se ela se misturar com o tom que a gente usou, ela vai formar uma outra cor e aí vai ficar esquisito. Só uma leve levantadinha ali é o que eu gosto de fazer, ou às vezes até uma sombra opaca, ou às vezes até nem passo nada, sabe? Eu acho que não tem tanta necessidade hoje em dia de ficar deixando tão branco aqui embaixo. Agora, gente, eu vou vir com a base preta, né? Então agora vamos pra começar pro olho preto. Eu faço de algumas
algumas formas. Ou eu utilizo um lápis preto, pode ser um lápis preto bem macio, ou um delineador em gel preto, também funciona. Tem outro produto hoje em dia que também funciona para fazer olho preto e é incrível, que é o BT Velvet da Bruna Tavares. Então esse aqui acho que é até o mais fácil, assim, sabe? Eu vou usar o gel, delineador em gel, que é um produto aí fácil de vocês encontrarem, né? Nem todo mundo tem o BT Velvet. Eu vou pegar um pincel de aplicar sombra mesmo, um pouquinho do delineador, já vou vir dando batidinhas. Eu vou vir aos poucos, tá, gente? Toma cuidado de não vir demais, porque você tem que aplicar esse delineador, tanto o delineador quanto o lápis, quanto o BT Velvet, você tem que vir aos poucos. E se você aplicar demais, você vai fazer o quê? Você vai esfumar e ele vai tampar o esfumado marrom que a gente já tinha feito. Então é devagarzinho, já aplica ele esfumando, olha, porque quando o delineador em gel seca, secou. Então você não vai conseguir esfumar depois. Então é legal vir assim com batidinhas, pra ele não ficar muito marcado nas bordinhas. Eu até estico um pouco aqui minha pálpebra, porque minha pálpebra é mais gordinha, então pra não ficar marcado eu estico aqui um pouquinho e vou batendo, ó, vou batendo, esfumando as bordinhas e adicionando aos poucos. Isso aqui vai ser a nossa base, é o que vai deixar bem pretão. Poderia vir já direto com a sombra preta? Poderia, mas não vai ficar tão escuro, que foi o que eu tinha feito. Eu tinha colocado uma base preta, preta não, né, uma base cinza, que é uma sombra cremosa, e depois vim com a sombra preta. Ela não ficou tão preta, ela ficou mais pro cinza. Então a dica é sempre colocar a base preta. A partir daqui eu já vou começar a adicionar a sombra preta em cima desse delineador, que vai ajudar a selar também o produto, deixar mais preto ainda, e aí eu vou conseguir esfumar nas bordinhas. Por cima do delineador eu venho com esse preto, que por sinal é muito preto, dá até medo de usar, gente. É muito preto. E aí eu vou pegar um pincel bem pequenininho e aí eu vou começar a esfumar a bordinha para ela se encontrar com o marrom. Agora requer paciência, gente. Então é aos poucos, olha. Esfuma um pouquinho com o pincel aqui, ó, segura bem na pontinha do pincel e vai esfumando até encontrar lá com o marrom. Você vai até passar um pouquinho por cima, porque você vai precisar encontrar onde é a profundidade do seu olho. Então o meu é bem aqui, ó, então eu quero marcar bem essa parte, que se eu deixar só na pálpebra também, o olho preto não vai aparecer, né, como eu tenho um olho gordinho. Então eu gosto de avançar um pouquinho aqui em cima pra encontrar com aquele marrom e ir esfumando, porque precisa ter um degradê, sabe? Você não pode saber onde a sombra começa e onde a sombra termina. Então é aos poucos, adicionando um preto com um pincel pequenininho e esfumando. Vou até voltar com o pincel que eu tava usando marrom pra dar uma esfumadinha aqui. Eu nem peguei mais sombra, mas é bem legal você voltar com os outros pincéis que você tava usando, sempre pra criar o degradêzinho que a gente tanto frisa, né? Eu tô aqui olhando o meu vídeo, gente, eu tô até agora tentando ver onde eu coloquei o glitter. Ah, eu achei agora. No final da maquiagem não aparece o glitter. Eu acho que até devo ter esse pigmento ainda, a gente vai procurar. Então, o que que eu fiz? Como vocês viram, olha, eu fiz o esfumado com sombras acinzentadas, que não combinaram com o meu subtom de pele. Eu acho que é bem isso que a gente tem que prestar atenção. Se você tem um subtom mais rosado, eu acho que combina. Se você tem um subtom de pele quente, fica mais bacana você fazer o esfumado com marrom ou laranja, que foi no caso que eu fiz hoje, tá? Esse daqui é o pigmento da MAC, olha, que eu tenho até hoje. Nem sei se ele tá... pigmento acho que, né, não estraga, eu espero. E aí, o que que eu fiz? Eu coloquei ele um pouquinho no cantinho interno. Eu acho que eu vou fazer o mesmo hoje em dia. Vou colocar um pouquinho aqui no cantinho interno. Esse pigmento Vanilla, olha como eu fazia assim, tudo sem pensar muito. O pigmento Vanilla, ele, quando você espalha assim na pele, ele fica bem mais dourado. Então ele não combinou nada com aquele subtom de maquiagem acinzentado. Não tinha nada a ver, sabe? Ficaria mais legal se fosse pra combinar toda essa maquiagem que eu tinha feito, colocar um pigmento mais pérola, mais puxado pro rosa, assim, sabe? Aqui nessa make de hoje, ó, combina melhor. Então eu coloquei aqui no cantinho interno e esfumei um pouquinho
pra encontrar ali com ele lá em cima. Eu puxei o glitter até aqui assim, mais pra baixo. Eu coloquei um brilho, gente, realmente. Era uma sombra prensada da L'Oreal, eu acho, que eu coloquei por cima, assim, não passei primer. Então por isso que no final da maquiagem a sombra brilhosa nem apareceu direito, sabe? Então aqui, nesse caso, eu acho que ia combinar melhor se eu tivesse colocado um primer de sombras, né? Eu acho que na época nem tinha essas colinhas de glitter que a gente tem hoje em dia, mas primer de sombra eu sei que tinha, eu acho que ia ficar mais legal. Eu vou ver aqui se eu acho um glitter parecido com esse. Achei um glitter aqui, gente, da Bitarra, que é um glitter escuro, assim como eu usei da maquiagem ali. 239 da Bitarra. Só que no caso hoje eu vou passar o primer, né? Ele é meio cobre assim, mas é bem escuro, tá? Então vamos lá. Eu vou passar o glitter, primer glitter da NYX. Eu vou passar aqui um pouquinho no dedo. Gente, é uma gotinha de nada, assim. Passo assim um pouquinho, ó, e venho passando por cima. Eu acho que vai ficar bem forte. E aí eu vou vir com o glitter. Eu tô depositando esse glitter, gente, com um pincel mais fofinho. Por quê? Eu não quero que ele fique tão depositado, porque senão ele vai perder, ele vai tampar o olho preto que a gente fez. Eu quero que ele fique mais espaçadinho. E eu acho que tá ótimo assim, ó. Não tem necessidade de colocar tanto glitter. Não é a proposta da maquiagem, mas se você quiser colocar bastante, você carca esse produto aqui e deposita talvez com o dedo ou com aquele pincel de depositar glitter, tá? Que daí ele vai ficar mais preenchido. Eu vou preparar esse lado aqui e já volto pra gente analisar o que eu aprontei no vídeo passado. Como vocês podem reparar ali no vídeo, eu passei a máscara de cílios normal, né? E coloquei uns cílios postiços. Os cílios que eu coloquei, eles ficaram meio esquisitos assim no meu olho, sabe? Uma coisa que eu mudei bastante também durante esses anos foi o estilo de cílios postiços que eu uso. A gente gosta de cílios baratinhos, a gente gosta, mas eu também até entendo, porque na época não tinha tantas opções, tá, gente? Mas hoje em dia, o que eu prezo, né? De você comprar uns cílios que não seja tão plástico. Esse daqui que eu tenho, ele é da Hello Mini, é super baratinho, mas ele tem bastante pelinho. Esse que eu usei na época, ele era muito plástico. Também eu colei de forma errada. Colei ele muito pra cima da pálpebra, não tão encostado no meu cílios, né? Que eu acho que fica mais natural. Eu usava cola Duo, eu não gosto da cola Duo, gente. Era uma das minhas dificuldades, conseguir colar. Por causa da cola, assim, eu achava que ela era muito... demorava demais, sabe? Aí eu tinha pressa de colar e aí... Enfim, peguei aqui os cílios. Hoje em dia eu utilizo essa colinha aqui, que é a Super Strong Hold da Kiss New York. E aí eu coloco ela aqui na basezinha dos cílios e espero uns segundinhos, uns 30 segundos, a cola já vai ficar no jeitinho de colar. Enquanto ela tá secando, eu já vou ajeitando os cílios, que era uma coisa que eu não fazia na época. Porque o nosso olho é redondinho, né? Não é reto, igual normalmente vem os cílios postiços. Então a gente tem que deixar ele mais ali no formato do olho, sabe? Então eu já vou fazendo esse movimento pra ele ficar bem arredondadinho assim. E na hora de encaixar vai ser bem mais fácil. Vou passar aqui a Turbo da Eudora, só um pouquinho, só para os cílios levantarem aqui. E por ele tá com os cílios molhadinho de rímel, até facilita na hora de grudar uns cílios no outro, tá? Então eu venho aqui, eu seguro na pontinha, encaixo certinho. Eu, olhando aqui pessoalmente, eu tô vendo que ele tá indo um pouquinho longe da base. Então isso que fez acontecer o erro do meu vídeo. Depois que eu colei, eu deixei assim e aí fui piscando e tal, ele foi grudando na minha pálpebra. Então o que eu sempre faço agora, né? Eu venho com a pinça, vou ajustando ele aqui, ó, juntando. Eu fecho um pouquinho o meu olho e com a base da pinça também grudo aqui. Eu vou até passar aqui por cima da cola. Ela fica transparente, tá, gente? Mas a gente tem pressa, né? Então eu vou pegar um pouquinho do pincel, um pouquinho do delineador preto e vou passar aqui por cima na raiz pra tirar também qualquer colinha branca, qualquer defeitinho que tenha ficado ali. Uma coisa que eu fiz, às vezes eu faço isso hoje em dia, mas eu prefiro ainda mais no olho preto, é fazer a parte de baixo dos olhos depois da pele. Por quê? Eu vou esfumar, vou deixar bem preto, aí eu vou vir com a base e tudo, normalmente eu me mancho um pouco. Então, pra não perder o acabamento do esfumado abaixo dos olhos, eu prefiro fazer a pele primeiro e aí depois eu venho fazendo o esfumado, tá? Mas eu vou preparar aqui a minha pele no modo mais rapidinho pra vocês verem e volto pra gente fazer o esfumado abaixo dos olhos.
já fiz aqui a preparação. Agora vamos para a parte de baixo dos olhos. Vou pegar o mesmo pincel que eu depositei, o delineador em gel. Com a pontinha dele, eu vou aplicar um pouquinho na linha d'água. A diferença da minha maquiagem antiga para agora é que eu aplicava o lápis preto na linha d'água e não esfumava abaixo. Eu acho, na minha opinião, né, que o esfumado ele deixa o olho mais harmônico. Não adianta você esfumar tudo lá pra cima e não esfumar um pouquinho abaixo. Claro que tem técnicas de maquiagem que você nem passa nada aqui embaixo, sabe? Mas pro olho preto eu acho que fica mais harmônico você aplicar também um pouquinho de esfumado na parte de baixo dos olhos. E aí com ele mesmo eu vou começar a fazer o esfumado. Eu vou passar um pouquinho do preto em cima e vou pegar o marrom que a gente usou em cima para esfumar aqui abaixo do preto. E não pode esquecer da máscara de cílios também aqui nos cílios inferiores. Olha a diferença que dá, gente, de um olho sem o esfumado embaixo com o esfumado embaixo. Parece que fica tudo mais harmônico. Claro que isso aqui, gente, é uma maquiagem pra festa, né? Mas como o tutorial era olho preto com brilho, eu me empolguei aqui. Então é realmente assim que eu faço e com certeza dá pra usar em qualquer festa esse tipo de olho. Só, né, se você quiser, você pode mudar o esfumado, a cor do esfumado, a cor do glitter, mas a base é isso. Eu vou preparar aqui desse lado e volto já já. Pronto, gente, e agora o último passo. Ali no vídeo eu passei um batom mais rosado, né? Um rosinha com gloss por cima. Hoje eu vou usar esse daqui da Sigma, que se chama Déjà Vu. Um batom em bala mesmo. Então é isso, gente. Essa é a maquiagem de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comparando com a make, né, que eu fiz naquela época, como eu falei pra vocês, mudou muito em questão do subtom, a gente saber combinar o nosso tom de pele com os tons que a gente vai usar na maquiagem. Não é errado você usar tons acinzentados, né? Mas o que eu quero dizer é que você tem que pensar num conjunto. Então, se você vai usar um tom acinzentado nos olhos, usa um batom ali que vai combinar, não adianta você misturar tudo, sabe? Você usar um blush quente, o subtom, você usar nos olhos um cinza e na boca um batom apagado, sabe? Então eu acho que tem que combinar num todo. O que eu errei na época, eu acho que foi ter feito o esfumado muito acinzentado, que não combina com o meu subtom de pele. No caso ali, ó, eu usei o esfumado acinzentado, aí eu usei um blush super rosado, que também não conversou com os olhos, e usei um batom rosinha, que também não conversou, entendeu? Eu acho que o meu pior erro nesse dia foi não ter feito a sobrancelha, não ter pelo menos desenhado, pelo menos penteado. Você pode ver ali no final que ela tá bagunçada, então acho que foi o meu maior erro nessa maquiagem. E também o esfumado abaixo dos olhos, eu não esfumava muito bem, né, não fazia aquele esfumado legal. Então eu acho que é isso. E também o outro erro foi os cílios postiços, gente, que os cílios ficaram bem espaçados, bem esquisito e perdeu todo o encanto do olho preto, né? Ele roubou a cena do olho preto, que era a proposta da make. Hoje em dia eu faço desse jeito a maquiagem, né, um olho mais escuro e tal. Eu gosto desse estilo, mas é aquilo, gente, a maquiagem não tem certo e errado. Eu acho que a gente pode melhorar, mas se você faz de uma forma que você se sente bem, na época eu tava me sentindo super bem, entendeu? Tudo bem, se você puder melhorar, se você sempre tiver essa vontade de melhorar, a gente tá aqui pra ensinar. Mas se você gosta do seu estilo de maquiagem, se você usa do jeito que você quiser e você se sente bem, tranquilo também, sabe? Tá tudo certo, eu acho que a pessoa tem que se sentir bem. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, então, das dicas da maquiagem de hoje. Comenta aqui embaixo, depois que acabar a quarentena, aonde você usaria essa maquiagem. Se inscreve aqui no canal se você ainda não tá inscrito, deixa muito like. Um beijo, até a próxima. Tchau!